Olá pessoal, nós estamos aqui em um novo projeto ao qual estamos iniciando, que é um podcast, né? Um bate-papo entre amigos pastores. E hoje é uma honra a gente estar aqui com o pastor Benedito. Ele é presidente da Assembleia de Deus Ministério Bahia, né? Já tem uma carreira aí na presença do Senhor aí de 11 anos trabalhando com almas e hoje está aqui conosco. Nós vamos abordar um tema muito complexo, né? Mas bem contemporâneo, que é a respeito dos desigrejados. E é um tema que eu acredito que tem bastante controvérsias, tem bastante argumento. E para iniciar esse projeto, nada mais do que algo que leva um pouquinho de polêmica. Isso é normal, né? Então, Verdade. hoje nós estamos aqui para fazer esse bate-papo aí com esse nosso amigo, pastor Benedito. Você que não me conhece, eu sou o pastor William. Estamos na Semeando Esperança, né? Uma igreja ao qual o Senhor colocou nas nossas mãos para poder fazer a vontade de Deus. Você Importante. que é o nosso ouvinte, você que é o nosso espectador, o intuito disso tudo é trazer informação, É isso mesmo. é trazer o conhecimento, discernir mesmo a palavra do Senhor. Então, nós estamos aqui para fazer esse trabalho. Então, eu quero que, se você gostar, faz aí o nosso corte. Faz o nosso corte, faz aí. A gente, a princípio, vamos estar fazendo algo que está sendo gravado, tá? Não vai ser ao vivo. Mas as perguntas que tiverem aí surgirem no coração de vocês, vocês vão poder estar colocando ali nas plataformas e nós vamos estar podendo responder. Bom, Sim. alguma consideração, pastor? Eu quero agradecer também a oportunidade dessa vez, pelo convite do pastor William, da Igreja Semeando Esperança. E nessa oportunidade estamos aqui para abordar esse tema bastante polêmico até. E estamos aqui para juntos não trazer um comentário fora do contexto, mas sim trazer assim algum respaldo bíblico que leva você a refletir nos assuntos atuais, que ora é o tema que nós vamos abordar nessa Ma- tarde. Maravilha. E o que é os desigrejados, né? É, Os desigrejados, né, de uma forma simples, são aquelas pessoas que ainda não creem, que creem em Deus, na verdade, sim, mas muitas vezes elas se afastaram da instituição da igreja. Creem em Jesus, creem em Deus, porém, por algum motivo, abandonaram as estruturas, a instituição, sim, e elas estão embasadas aí, né, em alguns textos que a gente vai falar ao decorrer aí da nossa conversa. sim. E muitos deles, né, têm ganhado força nesse sentido, na quesito desigrejado. O senhor tem a dizer a respeito desse tema aí, em En- relação... Então, pastor, é concernente esse tema que nós estamos abordando nesse dia. É importante dizer que a Bíblia não nos dá nenhum respaldo para que a pessoa se deixe de congregar e sentir é, a Igreja de Cristo Jesus fora do corpo. A Bíblia ela enfatiza a importância da comunhão, a submissão à liderança e união dos crentes. Isso é muito importante, Isso, que é isso que a Bíblia nos traz como a nossa regra de fé e confiabilidade na palavra de Deus. Ela nos enfatiza dessa maneira, que não tem nenhuma... não tem outra forma da gente não ser a igreja. Não tem como ser a igreja fora do corpo de Cristo, que é a própria instituição, que a Bíblia, a igreja em si, ela é uma instituição divina, mas também ela é liderada por pessoas humanas. certo. No caso, então, no conhecimento que nós temos, nós poderíamos dizer que a Bíblia ela não dá um respaldo para isso, né?
Sim, a Bíblia não nos dá um respaldo para alimentar o movimento, porque assim, isso que está surgindo agora nesse período contemporâneo, ele traz uma consequência, leva a pessoa a uma consequência de estar influenciando outras pessoas. Uma vez que a pessoa se sente não bem em determinada denominação, ela se sente isolada dentro de casa com a igreja em si próprio e influencia outra pessoa. Ela vai dizer para outra pessoa, olha, eu estava em tal lugar, não me senti bem, e leva você, outra pessoa também, ao nível dela, e assim vai se proliferando esse movimento dos desigrejados, se assim podemos dizer. Legal. E no caso, pastor, existe também muitos que estão adeptos ao termo desigrejados, mas muitas das vezes por motivos que não são, né, estruturados, né? Sim, sim. Sei lá, às vezes feridas emocionais dentro da igreja, Sim. né? Às vezes a pessoa foi ferida de alguma forma e aí a pessoa ela cria uma barreira e aí coloca que as igrejas não são boas para frequentar, que a igreja não presta, né? Mas na verdade o fundo mesmo era outra coisa, né? Sim. Então isso é um problema muito grande no meio do cristianismo, né? Sim. No caso aqui, nós temos aqui uma pergunta que eu tinha separado aqui. Vamos lá. É justamente... Primeira pergunta. Quais são, na sua visão, os principais motivos que levam uma pessoa a se afastar da igreja, mesmo mantendo a sua fé em Deus? Na sua perspectiva, o que você acha que motivam essas pessoas, elas a sair da igreja e se sentir fazendo parte da igreja? Isso. Na verdade, eu acho que até é a segunda pergunta que tem aí. Dá uma olhadinha aí. Isso. A segunda pergunta. É a segunda, né? A primeira foi aonde a gente falou, né? O conceito do desigrejado e tal. Agora seria a segunda. Quais são, na sua visão, os principais motivos que levam uma pessoa a se afastar da igreja, mesmo mantendo sua fé em Deus? Então, pastor, essa pergunta é de muita importância, é de suma importância, porque a fé é um dom de Deus. Até porque a fé é um dom de Deus. E a pessoa, nós se sentimos às vezes, a pessoa sente às vezes algumas divergências com pessoas, com pessoas do ciclo que é a vivência dela na congregação, e ela não toma uma atitude de procurar talvez que possa ser a liderança, alguém que possa lhe ajudar, ou se procurou alguma ajuda e não conseguiu por parte de alguém que podia dar uma sustentação no momento que ela está ferida, machucada, e entre outros assuntos que pode surgir na vida da pessoa que leva ela a sair da congregação. Entretanto, ela pode ter fé, ela pode continuar com a fé dela ativa por algum tempo, é claro, porque para nós adiantarmos aqui, a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Uma vez, é muito importante a gente abordar essa segunda pergunta, porque a pessoa, quando você deixa de congregar, você pode ler a Bíblia em casa. Mas quando você olha que a Bíblia respalda assim, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus, a Bíblia está dizendo claramente que você precisa de alguém para lecionar e pregar para você ouvir a palavra de Deus. Sim, sim. Então, isso, levando em consideração, já deu um ponto negativo para os desigrejados querer ler a Bíblia e falar, Deus está falando comigo, claro, tá. Você está ouvindo a palavra de Deus pregada, você lendo para você. Sim, sim. Mas você não está ouvindo alguém pregar para você. Porque uma coisa é você ler e meditar e refletir numa reflexão bíblica, outra coisa é Deus me usar na inspiração e no poder da palavra de Deus para aquela palavra ser introduzida ao seu ouvido e para o seu coração, para você tomar decisões, algum norte da sua vida, através da palavra de Deus que é pregada por alguém que vai pregar para você. Legal. E isso é um fato, né? A gente pega um exemplo daquele eunuco, né? E Felipe. Sim, sim. Né? Ele estava lendo o livro de Isaías e o Espírito colocou ele lá do lado. E a pergunta foi, entende o que lês?
E aí, qual que foi a resposta dele? Como eu vou entender se não tem quem pregue? Exatamente. Então, isso que o senhor falou é legal. E dos motivos que levam essa pessoa a sair realmente, né? Pode ser feridas, coisas que... problemas mal resolvidos dentro da congregação. Sim, sim. Né? E esse é um dos fatores, né, pastor? Sim. Mas você acredita que também podemos abrir um pouco mais esse leque? E às vezes a gente vê muitos pastores, líderes que também não estão preparados de acordo com o que diz a Bíblia Sagrada, né? E hoje nós temos milhões de denominações, milhões de pastores pensando diferentes uns dos outros. Por isso que existem os grupos, né? Tem os grupinhos, né? É verdade. Infelizmente não era para ter, mas existe. Então, eu estenderia um pouco essa resposta também acerca de muitos pastores que estão despreparados, né, para poder estar fazendo aquilo que Deus ele colocou para cuidar de ovelhas mesmo, né? O cuidar de ovelhas pro Senhor dentro desse quesito, né? O cara teve, com o exemplo que o senhor deu, teve um probleminha, não soube resolver e saiu. Pode ser um problema do membro? Pode ser. Pode ser um problema da instituição? Pode ser. Porém, o maior problema é o quê? É a pessoa sair generalizando, né? Sim. Não deu certo na igreja do pastor William, eu vou na igreja do pastor... Não vou mais em igreja nenhuma. Por quê? Porque já vi que é tudo igual. Exatamente. E aí generaliza, aí vai crescendo o número de desigrejados. Muito desigrejados. Interessante, pastor, essa sua fala que nos leva a entender que podemos dizer de pessoas não preparadas para estar liderando o grupo de pessoas, que é a igreja. Jesus ele deu um respaldo muito, muito forte concernente a isso. Ele chegou a abordar de pessoas cegas. Se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Entretanto, a gente tem que levar em consideração que o despreparo de um indivíduo, de um pastor, de um líder, seja quem for que está conduzindo um rebanho, não justifica aquela pessoa que saiu olhar para duas congregações que ela fez uma visita por um período de tempo, meses ou dias, até mesmo ano, e ela se sentiu ali frustrada, decepcionada, e talvez quando como você citou, com um membro, com um obreiro do seu nível, ela até que pode resolver. Mas eu quero acrescentar mais um pouco aqui, pastor William, que algumas decepções vêm de uma hierarquia maior. Sim. Quando é com a liderança, quando não é com os liderados, é com a liderança. Sim. O que fazer nessa hora quando a pessoa se sente frustrada, decepcionada com a liderança, que seria a pessoa que foi capacitada para lhe orientar, para não cuidar do seu problema, mas pelo menos te dar uma sustentação, como fazer para o seu problema resolver. Porque uma vez que o problema é seu, o pastor não vai poder resolver, mas ele tem que ter pelo menos conhecimento de te levar a você resolver o seu problema. Para nós abrir aqui uma oportunidade mais clara, é tipo o médico. O médico ele vai passar o diagnóstico do seu problema, da sua enfermidade, e quando sai o diagnóstico, ele te prescrita ali a receita, qual remédio você vai tomar. Sim. Então, assim, se um líder, você abordou profundamente essa sua fala, porque é o que estamos vivendo nos dias que nós estamos vivendo, que leva as pessoas a se considerar desigrejadas, pastor. Porque elas... Outra sai da igreja por um motivo comum. Porque talvez aquilo que é comum para um não é comum para o outro, não é normal para o outro. E eu acredito que para as pessoas hoje não sair das suas igrejas, não sair da sua denominação, a qual Deus colocou para servir a Deus com alegria, ela tem que levar em consideração que a igreja é guiada por pessoas falhas. Sim. Por mais que seja um líder, por mais que seja espiritual, por mais que seja uma pessoa que você ama, que você admira muito pelo seu ser, seu líder religioso, a pessoa tem que levar em consideração que a pessoa também em qualquer momento pode falhar. É verdade. Isso é tremendo, né? E
Vamos passar para a próxima aqui? Vamos, a próxima seria... É possível viver plenamente o cristianismo fora de uma comunidade local? Ou a igreja é indispensável no plano de Deus? E aí, dependendo da sua pergunta, por quê? Da sua resposta, por quê? Né? Então, é mais ou menos assim. É possível viver plenamente o cristianismo fora de uma comunidade local? O que o senhor acha? Se é possível viver... Plenamente. 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 Viver plenamente o cristianismo fora da comunidade local. Fora do grupo... Ou a igreja é indispensável no plano de Deus. Então, pastor, eu refuto quem leva por esse lado o pensamento da tal pessoa, da sua decisão, porque plenamente se quer dizer você tem que cumprir todos os quesitos da palavra de Deus. Então, por mais que a pessoa se sinta que ela é a igreja, já está uma grande falha, porque ela não é a igreja, ela faz parte da igreja. E quando você sai para viver plenamente, dizendo assim, nossa, eu era tudo que eu queria, eu sou a igreja, sai daquele fardo pesado que colocaram sobre mim, onde eu congregava, onde eu servia ao Senhor, agora eu sou a igreja livremente, ela está equivocada. Ela está contradizendo a palavra de Deus. Quando a pessoa chega a levar um raciocínio como esse, ela está se tornando uma pessoa com a mente cauterizada. Uma pessoa com a mente cauterizada é quando ele mais ou menos, quando você formata um HD e limpa toda a memória e ali fica alguns itens do próprio sistema. Então, eu acredito que seja dessa maneira, mas, porém, não é o que a Bíblia nos dá respaldo para isso. Porque você tem que congregar, você tem que... Primeiro partindo ela lembra que ela foi batizada. Agora observe uma pessoa que aceitou Jesus, ela foi batizada nas águas, ela entrou no grupo de tomar Santa Ceia, ela fez parte de um corpo de obreiro e ela desvincula todos esses quesitos aí, que é os princípios básicos da palavra de Deus, e se sente a igreja. Eu não sei como que funciona a mente desta pessoa se sentindo dessa maneira. Então, no caso, não tem como, né? Não tem como. Não tem como, né? E tem aquele texto, né, que eu acho que Paulo ele fala em Romanos e em Coríntios também, que ele vai comparar o corpo humano com o corpo da igreja. Sim. Aonde Jesus é o cabeça, isso, né? Sim. E nós, de uma forma individual, nós somos os membros deste corpo. Então, se Jesus é o cabeça da igreja, nós somos um membro, nós precisamos estar ligado, né? Exatamente. O nosso braço não anda sozinho. Não anda sozinho. Né? Tem que estar unidos uns com os outros. Exatamente. Então, nós poderíamos falar que, do jeito que o senhor, né, falou aí acerca dessa resposta, é possível viver plenamente? Não. Por quê? Porque não tem como. Não tem né? como, não tem como. Não tem jeito, né? Não tem como. Muitos desigrejados relatam feridas emocionais causadas dentro da igreja. Como a liderança cristã. Muitos desigrejados relatam feridas emocionais causadas dentro da igreja. Como a liderança cristã pode lidar com isso de forma saudável e restauradora? Então, assim, vamos supor o senhor foi lá evangelizar um desigrejado. Aí o desigrejado fala pro senhor assim, olha, pastor Benedito, eu não vou mais pra igreja porque eu sou desigrejado. Eu era de igreja tal e pastor tal me decepcionou. Pastor ciclano fez uma fofoca com meu nome. O outro pastor... Qual é a forma saudável de lidar com essa pessoa? De uma forma que possa restaurar a essência daquela pessoa. Como que o senhor lidaria com algo assim? Pastor, essa pergunta ela vai muito além e de uma responsabilidade muito grande. Muito grande, porque para me chegar a abordar sabendo que a pessoa já está frustrada, já está decepcionada, está com feridas abertas de algumas decepções da vida,
Eu tenho que levar em consideração o meu lado, como que está a minha pessoa e o meu ministério. Se o meu ministério ele tá apto para sarar a ferida da pessoa, se eu em si. A minha conduta, se eu não vou piorar a situação da pessoa. Porque para chegar na pessoa e dizer, vamos para lá na igreja do pastor da esquerda ali, você foi ferido, lá não, lá vai ser tudo maravilha. Aí você vai estar correndo o risco de fazer uma promessa que você não sabe o que vai dar. Mas para que isso aconteça, essa nossa fala nessa tarde é de suma importância, porque cria em nós uma responsabilidade de estarmos preparados para cuidar dessas pessoas. Porque, como você falou no início da nossa fala, não estamos aqui num debate, nós estamos aqui para tratar de um assunto que dias após dia está se proliferando e está crescendo esse ciclo de pessoas desengrejadas. Sim. E vai crescer muito mais, porque os escândalos estão surgindo. Sim. E isso força em nós a cada dia buscar a Deus e buscar o mais rápido possível para nós cuidar das pessoas feridas. É verdade. Das pessoas que nós consideramos nessa tarde desengrejadas. Entretanto, a gente precisa buscar e aprender para tentar solucionar a causa desta pessoa. E tem causa que é para nós resolvermos. Sim. E tem coisa que é para Deus resolver a situação. Então, no que concerne a nós, como liderança, nós temos que estar preparados. Porque não adianta a gente ir lá buscar a pessoa, vem para cá, e lá vai ser, vou cuidar de você, e de repente, no nosso meio, onde ela sentiu aquela promessa, ela se sentir mais uma vez frustrada, decepcionada, alguém do meu lado ferir esta pessoa, aí mais uma vez o meu ministério vai cair em descrédito, porque eu não cuidei de uma coisa que eu diria que poderia cuidar. Sim. Isso é muito forte a sua fala nessa tarde concernente aí esse aspecto. A forma mais saudável é estar gabaritado para poder estar podendo auxiliar as pessoas, né? Isso é muito comum, né, pastor? Sim, muito comum no nosso meio. A gente vê pessoas que estão frustradas verdadeiramente com a obra. Frustrada e com feridas muito grandes emocionais. Sim. Então, quando nós olhamos para isso, a gente vê pessoas que têm talentos, pessoas que têm ali certos dons, ministérios que estão parados, né? E se a gente não souber tratar eles, eu acredito que a restauração acaba ficando um pouco longe. Sim, sendo que a gente pega muitos exemplos, né, pastor? Como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele fala uma coisa muito interessante. Ele vai falar com os romanos, eu me dei de romano, com os gregos de gregos. Sim, né? Muito bom essa tudo, de Paulo. Tudo para a glória e para o crescimento da igreja, tudo para a glória de Cristo, né? Sim. Então, nesse contexto, eu também, né, fecho com o senhor a respeito disso. E eu tenho certeza que é dessa maneira. As pessoas que estão feridas emocionalmente, a gente precisa ter um cuidado especial com elas e ter o cuidado de si mesmo, como o senhor disse, né? Isso é importante, né? Pode. Eu falei, ainda voltando na nossa fala na pergunta anterior, e assim, tem casos e casos para ser resolvidos. Sim. Se a pessoa se sente ferida, por exemplo, e ela se isola dentro da sua casa, isola das congregações, do ciclo de pessoas, da comunidade onde ela congregava, é uma coisa. Se ela quiser ajuda, aí já muda a história. Sim, porque realmente. Talvez nós estamos falando aqui para pessoas que, nos dois termos, elas procuraram ajuda e não foram ouvidas. Exatamente. Não foram ouvidas. Né? Então, aí leva a pessoa mais ainda a se aprofundar, porque quando você busca ajuda e não encontra em alguém que você é seu líder, que é o que está em pauta, a pessoa fica mais frustrada ainda. Agora, entretanto, tem que levar em consideração se a pessoa ficou frustrada, se sentiu maltratado e não buscou ajuda de quem podia ajudar. Aí se isola, né? Obrigado por nos ajudar, se isola dentro de casa e aí julga que sua congregação é igual à minha, né? E isso já é um
um aspecto muito ruim para quem congrega, para quem serve a Deus, porque eu acredito que essas pessoas que olham para esse lado, não querendo assim desconsiderar que a pessoa em certo tempo tem um momento de fraqueza, um momento que não quer ir para a igreja, mas é passageiro, que não justifica deixar de congregar, mas às vezes a pessoa tem que buscar a ajuda de quem pode ajudar. Sim, nesse sim. momento. Senão não consegue. Não adianta, né? Não adianta. e isso é uma verdade, né? A gente conhece muitas pessoas que simplesmente se afastam, né? Se afasta. E aí o pastor não tem uma bola de cristal, Exatamente, não tem. Então, mas é uma das motivação, né? Que leva uma pessoa a ser desigrejada, essas feridas emocionais. Deixa eu ver aqui, a gente já está na primeira, segunda, terceira. Terceira pergunta. Existem diferença? Aqui, ó, vê aí para mim, por favor, pastor. Nas perguntas, que eu não coloquei o número aqui, mas ó, aqui, ó. Existem riscos? Existe diferença entre alguém que está... Existe diferença entre alguém que está ferido e alguém que simplesmente rejeita a comunhão? O senhor acabou de responder essa aí junto, né? Sim, já respondi. Como discernir isso biblicamente e pastoralmente, né? Qual que é essa pergunta aqui? Eu acho que é a quarta. Primeira, segunda, terceira, quarta, vamos ver se é a quinta. Como a liderança da igreja deve lidar com pessoas feridas que se afastam? Não é. É isso aí mesmo. Existe. É a quinta, então. Então é a quinta, né? Isso. É a quinta. Isso. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. Vê a 6. Será que é a mesma coisa aqui, pastor? Deixa eu ver aqui. Dá licença aqui. Por favor. Ao vivo é assim, irmãos. A gente estamos aqui para colocar as coisas... Existe risco... Não, acho que aqui... Bom, mas vamos lá. Vamos pautar aqui do jeito que tá aqui, ó. Sim. Vamos lá. Vamos pegar aqui essas 5... Como a liderança da igreja deve lidar com pessoas feridas que se afastam. Isso daí, né? No seu ponto de vista, como é que nós podemos lidar com elas? Com as pessoas que se afastam, só... Aqui, ó. Como a liderança da igreja deve lidar com pessoas feridas que se afastaram? Sim, muito importante, pastor, como que o pastor ele vai cuidar, ajudar a pessoa na situação que ela se encontra, se aproximando da pessoa. Aproximação, né? Aproximação. E nessa aproximação, a gente tem por obrigação como liderança de perguntar os motivos, porque às vezes o pastor não sabe o motivo que levou a pessoa a estar ferida, qual ferida que ela, a situação que ela se encontra. Aí abre-se um diálogo entre o pastor e a pessoa que ora está ferida. Se a causa que esta pessoa está informando para o pastor, cabe a ele estar resolvendo, ou em aconselhamento, pastoral, porque o pastor é para isso, para aconselhar e não abandonar justamente as pessoas nos momentos difíceis que ela se encontra. Nada justifica o pastor não dar atenção para pessoas, independente da situação que ela se encontra. Né? Jesus ele abordou um tema muito importante de deixar as 99 ali no aprisco e ir atrás de uma e colocar nos ombros e trazer para o aprisco, que é justamente, nós podíamos falar um pouquinho sobre isso. Isso é muito importante. Então, chegando lá, você pedindo ajuda de Deus, é claro que como pastor, sempre todos nós precisamos da ajuda de Deus. Às vezes ainda dá tempo de nós resgatar esta pessoa, porque, pastor, nós não estamos resgatando tão somente as feridas emocionais. Sim. Se nós deixamos essa pessoa com esses problemas emocionais, sentimental e entre outros, etc., atinge a vida espiritual. Aí que entra no âmbito que nós ia tratar nessa tarde. Porque um fato de um problema físico compromete a espiritualidade. Eu preguei na minha igreja essa semana, no domingo passado, concernente essa situação dos traumas físicos da gente atingir a espiritualidade. Aí se você perguntar, pastor, como? Você é um homem da graça de Deus, você tem dons, tem talento, Deus vai lhe usar. Entretanto, você é convidado para pregar hoje à noite. O Espírito Santo está na sua vida, você é um homem cheio de Deus, está em comunhão,
mas a situação que você foi acometido lhe impossibilita de Deus lhe usar no meu culto hoje à noite que eu lhe convidei. Você é um homem espiritual, mas no momento dessa passagem que você está vivendo, você está impossibilitado de pregar por causa dos traumas da vida. Mas considera que você é uma pessoa espiritual, momentaneamente, que é o caso que nós estamos tratando, é dia dos desigrejados. Mas os traumas da vida fazem a pessoa enfraquecer espiritualmente. E aí acaba ficando sem apoio, né? Sem apoio, E aí se afastam, né? Então, na verdade, nessa pergunta de número 5, né? Como a liderança da igreja deve lidar com pessoas feridas que se afastam, é se aproximar. Então, se aproximar e pedir para a pessoa estar com a gente, né? Exatamente. Isso aqui é tremendo, né? Eu acabei aqui respondendo a de número 6. Existe risco espiritual no isolamento cristão? Existe, é o que eu olhei para ela. A pessoa ela fala, hoje eu não vou para a igreja porque eu tô ferido com fulano. Aí na outra semana eu não vou para a igreja porque eu tô ferido com ciclano. Daqui a pouco já virou habitual, né? Não ir para a igreja. Não ir para a igreja. Vou fazer o que lá, não sei o que. Aí não tem coragem de resolver o BO. Aí fala, agora eu sou desengrejado. Desengrejado. E pastor, esse lema dos desengrejados, ele sabe que a vida dele não está espiritualmente 100% de maneira alguma em comunhão com Jesus, com a igreja. Porque a igreja visível aqui na terra, ela faz parte da igreja invisível. Nós somos a igreja visível hoje, sim, mas nós somos também a igreja invisível. Porque nós somos formados de tricotomo, corpo, alma e espírito. Uma vez que a gente deslocamos do corpo físico, aí não tem como nós fazer parte do espírito envolvido no corpo de Cristo, que é o corpo espiritual. Sim, sim. A pessoa acha que para ela deslocando da instituição que foi Jesus que instituiu a igreja, ela acha que ela se afastando fisicamente, ela está ligada espiritualmente na igreja. É aí que está o perigo. Aí que está o problema. É aí que está o perigo. Que não tem como me ausentar. Se fosse, é muito interessante isso, se fosse fundada por homens, uma coisa é você fazer parte da igreja de Cristo Jesus, de que é um movimento religioso, pastor, que não é o nosso tema nessa tarde. Porque aquilo que é fundado por homens, instituído por homens, você pode sair daqui, para lá, para cá, e dizer, em casa eu estou bem, porque o vínculo dele é só material e ajuntamento de pessoas. Mas a igreja tem vida. Sim. E a vida é Jesus. Uma vez que a pessoa deixa de congregar, ela está se deslocando daquele que é a nossa vida. É tudo para nós. Ele que alimenta a igreja. A presença dele alimenta a igreja. Sim, é tremendo, né? Isso aí é top, né? É top. Porque nós vemos que as manifestações, né? Tipo Atos 2, ali a gente vê a descida do Espírito Santo. Estavam todos reunidos, né? Tremendo essa passagem. Estava todo mundo reunidos. Quando nós vemos ali Pedro, ele indo até a casa de Cornélio. Diz que Cornélio fez uma igreja lá na casa dele, né? Juntou todo mundo naquela ocasião. Chamou todo mundo. Quem ia pregar? O Pedrão. Pedro tava lá. E Pedro começa a pregar e a Bíblia diz que o Espírito Santo cai sobre eles. Unidos, né? Unidos. Isso é tremendo, né? A gente vê que o chamado do cristão, ele é individual, porém também é coletivo. Coletivo também. Né? Porque o corpo, ele precisa, né? Precisa. Uns, né? O apóstolo Paulo vai falar dos dons. Os dons espirituais. Uns ensinam, outros têm o dom de cura, outros... Mas tudo para a edificação do quê? Do corpo de do Cristo. Corpo, eclésia, do ajuntamento. Chamados para fora. Então a gente estamos aqui justamente... talvez tem pessoas que não têm esse certo entendimento. Vai ter dificuldade? Vamos ter. Vamos ter dificuldades. Né? Mas eu vou me isolar. Essa sexta aqui que o senhor já tinha... Essa sexta pergunta o senhor já tinha respondido. Sim, existe risco espiritual no isolamento? Com certeza. Com certeza. Isso daí não, né? Não descarta. Então, nós somos comparados como o quê? Ovelhas. Né? E no contexto de ovelha, quando uma ovelha fica separada sozinha, ela é isca fácil. Foi aonde o senhor trouxe lá a questão das 99, das 99, sim. Vai lá buscar uma porque...
aquela uma lá não pode ficar isolada, Não porque pode se ficar ela isolada. ficar isolada, o que vai acontecer com ela? Ela vai morrer. Vai morrer, vai ser presa fácil E, pastor, ainda falando da pergunta aqui anterior, a pessoa que se sente feridas emocionais e outros tantos que possa estar acontecendo com ela, não justifica, porque Jesus ele deu, pastor, uma receita muito, muito boa para nós, que sobre o perdão. Sobre o perdão. Nós estamos falando aqui nessa tarde e pessoas vão ser edificadas para a glória de Deus, vai tomar decisões sérias daqui para frente. O nosso intuito aqui não é desmerecer a pessoa que está lá, mas tentar ajudar ela de certa forma nessa tarde, para que ele se volte para o seu lugar de onde saiu, ou se não, para outro lugar onde ela possa se sentir bem, porque é bom você congregar onde se sente bem. Sim, sim. É bom você, e onde se sente bem é onde você sente, acima de tudo, a presença de Deus. Se sentir bem é bem maior do que eu ser seu amigo. Chegar lá, eu vou na igreja do pastor William, porque, nossa, a família dele, nós nos amamos, são de longas datas, mas acima de tudo, em comunhão com Cristo Jesus, sentir a presença de Deus naquele ambiente. Sim. Porque a presença de humano nós estamos vivendo todos os dias em nossa volta. É verdade. E concernente, o perdão que eu queria falar nessa tarde. O perdão, ele é tudo. Jesus falou, se eu perceber que você tem alguma coisa contra mim, eu tenho que ir lá e lhe pedir perdão, até no momento ofertório, etc. E eu quero abrir aqui uma coisa mais profunda ainda, que às vezes as pessoas que se sentem desigrejadas, algumas delas possam ser que nunca se dirigiu a quem merecia lhe pedir perdão, ou então pedir perdão de si mesmo, dos confrontos que teve, que levou a abrir esse trauma na sua vida. Sim, sim. Então, se nós for tocar nesse tema aqui de pessoas que às vezes não se isolaram, desigrejados por falta de perdão, liberado por ambos ou dele mesmo. Orgulho, né, pastor? De orgulho. Orgulho, né? Orgulho. Aí cria esse movimento, que movimento hoje está surgindo no Brasil, pastor, de todos os lados. Se forma um grupo aqui, uma pessoa só toma uma atitude, passa um fax pro outro e fala, tá, nós, tô junto. É isso mesmo. E por incrível que pareça, tem os líderes dos desigrejados. Aí, ó. Tem os líderes... Não, pastor, é sério. Pastor, é uma coisa interessante. Tem os líderes dos desigrejados. Sabe quais são eles? E aqueles que também são desigrejados. Isso é sério que nós estamos falando aqui. É pessoas que desigrejados por falta de não ir lá e tentar resolver de certa forma. Eu saio machucado. E aí ajunta um grupo em volta dele. E ele se sente, mesmo ferido, ele se sente, minha ferida ainda é tão aberta como a sua, mas eu posso cuidar de você. Não vai muito longe, pastor. Você está entendendo? Sim, sim. Não vai muito longe. É tipo assim, uma pessoa que sai machucado, digamos, um obreiro. Tratando do nosso nível, um obreiro que sai machucado de um lugar. E não pediu perdão, ele saiu, não saiu debaixo da bênção, e foi aquele reboliço todo. E aí topa o Joãozinho da esquina, desengrejados também. Só que o problema do obreiro, que ele já conhecia na verdade, ele tinha que ir lá e resolver o problema. Aí sair podia. Outro, né? Ele podia sair, de verdade, ele podia sair de onde estava, mas porém com seus problemas resolvidos. Isso é claro, que a gente pode sair com os problemas resolvidos. Entretanto, ele sai talvez ferido e quer curar a ferida dos outros. Aí não vai, não. Aí não vai, que é o que está proliferando, é isso. Porque Deus ele capacitou homens, pastor, para não deixar pessoas aí por esse caminho dos desengrejados. Jesus ele disse assim, aquele que vem a mim, de maneira alguma, eu lanço fora. O que Jesus assegurou? Se ele lhe instituiu como pastor e a minha pessoa também, nós temos que buscar de Deus, aprender dele, como ele disse em Mateus 11:28, aprender de mim. Porque quem aprende de Jesus vai ensinar para outras pessoas de Jesus. Sim. Então jamais a pessoa abandonará a sua congregação para sair para outro lugar e se isolar como desengrejados. Aí não dá, não. Aí, não dá. Aí vira isca fácil. Verdade. Sétima pergunta, bora lá. Maravilha. Como conciliar relacionamento pessoal com Deus e vida em comunidade? Então aqui é uma pergunta que ela vai falar de duas coisas, né? O relacionamento pessoal com Deus e vida em comunidade, né? Como que a pessoa deve conciliar? Ela deve levar em consideração tudo? Porque, tipo, né? Deixa eu só parafrasear melhor essa pergunta, sim, né? Pra gente poder aprofundar nela. Porque uma coisa é relacionamento pessoal com Deus. Eu tenho meu relacionamento com Deus, claro, individual, eu com Deus. Agora,
Outra coisa é a minha convivência com a comunidade. Então, eu preciso conciliar a minha espiritualidade com as pessoas que estão ao meu redor. Sim. Só que nem todo mundo pensa igual. E aí, como é que fica, pastor? Como é que a gente pode conciliar isso? Como é que seria a forma coerente aí na visão do senhor? Como conciliar o relacionamento pessoal com Deus e vida em comunidade. Isso é muito importante. O conciliar o relacionamento pessoal com Deus é eu e Deus, a minha, como você já citou, Sim. é a minha vida particular com Deus. Isso. E agora a vida em comunidade. Se eu tenho uma vida pessoal particular com Deus, eu tenho uma grande facilidade de influenciar a comunidade. A se chegar a Deus também. A se chegar a Deus. E é possível isso. Eu tenho uma vida particular entre eu e Deus, mas ligada, que é o que está gerando em torno da nossa fala nessa tarde, desde que eu esteja a minha vida particular com Deus e também interagir na sociedade, na comunidade. O que é uma vida pessoal com Deus? É meus momentos a sós com Deus, mas ligado na igreja. Nesse caso, não é o desigrejado. Sim, não é o desigrejado. Sim. Então, essa fala sua, de nós ter o relacionamento pessoal com Deus e a comunidade. Eu tenho uma facilidade e consigo trazer a comunidade a qual eu convivo em volta de mim a se aproximar de Deus. Então, para que talvez ela possa ter... Desculpa cortar o senhor. Sim. Aqui eu vejo a questão, né, que tem pessoas e pessoas, né, pastor? Sim, tem pessoas e pessoas. Tem pessoas que têm um gênero mais forte. Mais enérgico, sanguíneo. Tem o sanguíneo, o fleumático, o colérico. E tem pessoas e pessoas. Sim. O sanguíneo, ele foi chamado por Deus também. Foi chamado por Deus. Mas ele é sanguíneo, ele é a milhão, ele quer atropelar todo mundo. Ele é tipo Pedrão. Mas tem aquele que é mais fleumático, que ele já é mais sentimental, né? É mais na dele. Profundo. Né? E tem aquele outro que ele não é nem sanguíneo nem fleumático, ele é colérico. Colérico é aquele... E aí ele já é mais pragmático e tal. E aí quando junta todo mundo? Eu acho que essa sétima pergunta é justamente nesse quesito. Mexeu muito, verdade. Por quê? Porque vamos supor que nós temos um líder de jovem que ele é sanguíneo, que tem que fazer, vamos, não sei o quê. Só que alguns dos liderados são tipo marcha lenta. Marcha lenta, nós podemos dizer marcha lenta. E aí o que vai acontecer? Vai ter um conflito aí vai ter um conflito não de pensamentos, mas vai ter um conflito de velocidade para alcançar o objetivo. Aí eu acho assim, a conciliação aqui, nessa pergunta sétima, eu acredito que é justamente nisso. Como é que nós, como líderes, conciliaríamos esse tipo de coisa? O senhor pode falar em um exemplo do senhor mesmo, né? Qual que é a dificuldade que a gente tem? Né? Porque a gente tem dificuldade. Sim, temos grandes Porque dificuldades. nós temos as nossas próprias características. Sim. O Senhor nos moldou. O Senhor nos deu, né? Os frutos do Espírito, que às vezes é difícil. Paz, tem que ter paz, domínio próprio. Tem que ter. Assim sucessivamente. Só que nem todo mundo é assim. Todo mundo é assim. E aí, pastor, como é que nós conciliamos tudo isso? Como líder que você está falando, pastor, a gente... Um é mais do que o outro, outro é mais manso, outro é mais estressado, outro é mais aquele... E é nesse ponto que toda a nossa fala praticamente vai resumir, né, nessa fala. Tratando de líderes, né, de pastor, a pessoas que tenham um certo cuidado de um departamento da igreja, de pessoas, de grupos e etc. E a gente tem que estar, sim, preparados
e capacitados para fazer todo mundo congregar junto sem divergência que comprometa o corpo da igreja. Né? Eu tenho que me relacionar com você que é sanguíneo. Eu tenho que relacionar com uma pessoa que é mais fleumático. Com essas pessoas eu tenho que entender e não é fácil, né? Não é fácil. E respeitá-lo. E respeitá-lo até então que a pessoa é assim. Eu não vou mudar a pessoa. Você citou muito bem, Pedro. Entre outros que a Bíblia nos dá respaldo. A gente não vai mudar a pessoa, porém nós temos que entender, respeitar a pessoa e estar apto com a graça de Deus de apacentar todo mundo, como Paulo fez. Paulo não abriu duas igrejas, gentílica e a outra. Ele conciliou todo mundo junto. O alvo é Jesus. Vamos levar todo mundo a Cristo Jesus. Será, pastor, que não é nessa aonde está a chave que traz essas feridas para essas pessoas que se denominam desigrejadas? Pastor, profundo aí. Porque às vezes, você imagina, pensa comigo, uma pessoa sanguínea, ela quer do jeito dela. Sim. Ela vai entrar dentro da congregação, tem um jeito certo de fazer, não é do jeito dela. Exatamente. E aí aquela pessoa às vezes não entende que as coisas de Deus é com ordem e decência. E aí ela sai frustrada, falando, mas o pastor não deixa eu fazer nada. O pastor me barrou, o pastor fez isso. Então, isso também pode ser um fator, né? Não ter essa flexibilidade, né? Pode ser um fator que possa atribuir as pessoas a ficar ali, né? Com esse intuito de eu vou sair e vou virar um desigrejados, né? Tem... Acho que é Atos dos Apóstolos, Atos 2:42, fala assim, ó, perseveravam na doutrina e na comunhão, né? Ou seja, o equilíbrio bíblico envolve a intimidade com Deus e a comunhão com os irmãos. Com os irmãos. Isso é tremendo, né? É tremendo. Os desigrejados, essa pessoa que você citou, pastor, concernente, ela chega na igreja e quer ser do jeito dela. Isso é um perigo. Isso não está levando... que foi alguém que causou a ferida. Mas existe em nosso meio. Há pessoas que chegam na denominação dela e quer passar por cima de tudo, de todos, fazer do jeito dela. E a igreja, ela tem decência e ordem. Ela tem princípio, ela tem regra, é um dos lugares onde tem que rezar toda a verdade ali dentro. Tem um protocolo a ser seguido biblicamente. Então, uma vez que eu chego lá do meu jeito, todo espatalhão lá, fazendo do meu jeito, e não é assim. Então, mesmo assim, a gente tem que levar em consideração para trazer a pessoa para a verdade. Fala assim, aqui procede dessa maneira. Aí a pessoa se sente isolada, vai lá para se sente, entra no rol dos desigrejados. Tem muitos assim, né, pastor? E aí, onde que vai cair a culpa? No pastor, né? Atribuir a culpa ao pastor, à liderança, pastor, sabendo que a culpa é dela. Né? E isso pesa, pastor. Então tem nós. Coisa que nós estamos isentos. Glória. Estamos aqui para falar a verdade. Então Jesus falou: conheceria a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Isso, né, pastor? Então, uns que levam o alto risco dos desigrejados, ela não passar pelo crivo da verdade. O que a verdade é conhecer, é sentar para aprender. Né? Uma pessoa que aprende os princípios bíblicos por meio de ensinamento bíblico, curso bíblico, ensinamento da palavra de Deus na sua congregação, ela está ferida, mas ela procura o caminho certo para ela sarar suas feridas. Procura o caminho certo para sarar suas feridas. E até porque quando você sente uma dor de cabeça, você já sabe aonde você vai buscar o recurso. A medicina, um remédio mais forte. Né? E tem pessoas que ela vai ser ferida e vai ser sarada com a verdade, e ela vai continuar ferida se ela não parar para ouvir a verdade que vai curar ela, pastor. O confronto dói, né? O confronto dói. Desconforto. Traz desconforto, porque se eu quero ser sarado de um acidente, porque assim, Deus não criou nós para atingir os outros com palavras, que é o que mais está matando pessoas, são palavras. Mas também tem palavras saradoras. E se a pessoa não quer parar para ouvir a verdade e falar, você está vivendo isso por isso. E a pessoa não quer aceitar. Vai lá e resolve o problema. Isso é fácil. Você quer tirar essa cicatriz da tua alma, esse peso dos teus ombros? É fácil, faça isso. Não.
quero tomar essa Besotacil, essa palavra de Deus forte, aí vai doer muito. Aí ela assim, não, vou continuar sendo desengrejados, mas não passo pelo processo para ser restaurado. Sim, sim. E aí é justamente isso, né? Vira um ciclo, né? Ciclo, um ciclo, né? Isso é tremendo, né? Pastor, estamos passando aí para a 8ª, né? O que a Bíblia realmente ensina sobre igreja? Essa daqui, né? Nosso descortinar aí sobre a igreja. 1 Coríntios 12, 27, né, 27, pastor? 1 Coríntios 12, 27, tem outros textos. Tem outros textos, né? E quando se fala da igreja, a gente tem que levar que a igreja em si somos nós o corpo. Jesus, ele diz assim, e sobre esta pedra que ela fala, que Pedro falou a verdade, edificarei a minha igreja. Querido, a gente só é a igreja de Cristo quem está ligado a Ele, a minha igreja. Então, quando você se desvincula, voltando aí a um tópico passado, quando você se desvincula, se sai para se sentir um desigrejado, você não é mais a igreja. Então, não é mais de Cristo Jesus. Sim. Engana-se a pessoa que ela está dentro de casa desengrejado, lá no seu canto, e se sente parte da igreja. Pastor, eu quero fazer aqui uma consideração concernente às pessoas. É claro, se o senhor me permite. Sim. Quando a pessoa que se sente desengrejado, algumas coisas que eu queria falar sobre essa pessoa. E a Santa Ceia, pastor? E a ceia para nós tomar? Porque para Jesus, ele abordou em João, aquele que não come a minha carne e não bebe o meu sangue, não tem parte comigo. E ele tornou falar fortemente para os dois, dizendo assim, e aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim. E eu nele. Querido, cortou a ceia, sou igreja. Não tem um pastor para me liderar, uma liderança espiritual, continua sendo a igreja. Não é assim. Não. Então tá indo contradizendo tudo aquilo que Jesus ensinou. E essas pessoas também aprenderam um dia, passou por esse texto da Bíblia, mas ele se sente a igreja, enganar a si próprio. Sim, verdade. Eu abri aqui, tava vendo aqui 1 Coríntios 12, onde no versículo de número 26 e 27, né? Fala assim, desse modo, quando um membro sofre, todos os demais sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se regozijam com ele. Verso 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo. Glória e cada Deus. pessoa entre vós individualmente é membro deste corpo. Assim, na igreja... Glória a Deus. Olha aí, aqui no verso 28, no grego, aqui a igreja está eclésia, né? De ajuntamento, sim. né? Deus estabeleceu alguns, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro mestre, em seguida os que realizam milagres, os que têm dons de cura, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração e o que fala as diversas línguas. Acaso são todos apóstolos? Né? E ele vai falando aqui dos dons, né? Sim. Mas o que me chama a atenção é Paulo, ele direcionar aqui que nós somos só esse corpo de Cristo, né? E cada um de nós somos membros né? Na verdade, né? Ora, vós sois corpo de Cristo e cada pessoa entre vós individualmente é membro deste corpo. É membro desse corpo. Então, poderíamos dizer que a igreja é a junção dos membros. É a junção dos membros. Para formar o corpo, né? Para formar o corpo. Olha aí. Você citou concernente um corpo sem a orelha. Não, tá faltando um membro do corpo. A gente não vai olhar aí por aí e ver um pé andando sozinho. Não né? anda. Sozinho, só o pé. O pé falou assim, não quero mais fazer parte daquele corpo, não vou sair andando. Uma orelha, pastor, andando por aí. Então. O que aconteceu com você, orelha? Eu queria saber mais daquele corpo, não tem jeito, né? Jesus ainda bateu mais seguro ainda, pastor. Ele disse assim, olha, se nós não fazemos parte do corpo de Cristo, não tereis vida em vós mesmo. Olha aí. Como que vai ter vida fora de Cristo? Não tem jeito, né? Que Deus, né, nessa tarde, através dessa nossa fala, né, nessa tarde, pessoas venham refletir, que essa pessoa que esteja fraca possa se fortalecer, buscando a Deus e ajuda de quem pode ajudar.
E eu sei que vai ter as considerações finais da sua parte daí a pouco, sim. mas está muito bom a nossa fala nessa tarde, porque é um dos temas que mais a gente vê. E a Bíblia chega a dizer, pastor, não me lembro o texto bíblico, salvo engano, que é mais fácil nós conquistar uma cidade inteira do que um irmão ferido, uma pessoa magoada, machucada. Então, nós não estamos desconsiderando que não existem pessoas feridas. Sim, não, isso daí Nós não estamos fato, aqui, né? nós não estamos aqui desconsiderando que tem pessoas sofrendo nesse momento. Pessoas que bateram mesmo, que tá lá só o pó, como dizendo aí a história do cristão. Mas, todavia, ela precisa se levantar. Sim. Precisa se levantar. E é isso aí já me leva à próxima pergunta, que é a nona, né? É a nona. Como acolher sem relativar... Eita! Como acolher sem relativizar a verdade bíblica? Glória a Deus. Aqui é... Maravilha. É louco, né? Como acolher 4:15. sem relativizar a verdade bíblica. Relativizar a verdade bíblica. Porque às vezes a gente precisa acolher, mas é igual o senhor falou na sua fala. Às vezes tem pessoas que precisam ouvir uma verdade. Tipo assim, que vai doer. E como é que nós vai trabalhar com esse... Qual é a forma? Como que nós vai trabalhar com essa pessoa? A gente não pode relativizar. Ah, não, a Bíblia fala isso, mas pode... Isso. Não. Como é que fica essa questão dentro do coração aí do senhor? Então, as verdades têm que ser aplicadas. A verdade que envolve a pessoa no âmbito físico, espiritual, sentimental e psicologicamente falando. Sim. Porque, por incrível que pareça, pessoas frustradas levam também para o lado da sua vida psicológica. Sim. Afeta. Até porque toda ferida de trauma na alma e tudo vai para o sentimento, para o nosso psique, e ali a alma ela é afetada e atinge mesmo o que é preciso. E a gente, como eu falei no início da nossa fala, se nós temos a condições de resolver o problema, nós resolvemos, mas também nós temos que encaminhar a pessoa que está ferida. O primeiro passo é que a pessoa sentiu lá um surto que não quer nem passar de frente de igreja. Essa pessoa já não está mais normal. Já é um trauma, já é um pânico, né? Um pânico, né? Porque assim, o desigrejado leva a isso. Sim. Tem pessoa que surta mesmo. Sim. Que não quer nem ouvir falar do cristianismo. Sim. Por causa de motivo que a gente consideramos coisas poucas, e outras porque pesaram muito sobre a pessoa. Sim. Colocar um fardo muito grande. Né? Então, o que fazer para nós cuidar dessa pessoa sem ocultar as verdades bíblicas, melhor dizendo. Sem ocultar as verdades. Aí eu faço as palavras do mestre de Jesus. Queres ficação? Porque tudo eu quero. Então, o respaldo que possamos aplicar é se a pessoa quer sair da parte do desigrejado, que ainda tem esperança, ainda pode voltar a ser engrejado novamente. O que não pode é ela recusar. Ela pode até querer recusar, mas a questão é, você quer continuar sendo um desigrejado ou quer se aproximar da verdade da igreja de Jesus? Sim, isso é tremendo, né? Tem uma passagem aqui, Efésios 4:15, que fala assim, longe disso, seguindo a verdade em amor, crescemos em tudo naquele que é a cabeça, né? Então é isso, né? É o que o senhor falou. Dele todo o corpo ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Olha só que é justamente o que o senhor falou aí, né? Aqui em Efésios, capítulo 4, verso 15. É esse que é o equilíbrio, né? Utilizar do amor e fundamentar no cabeça que é Cristo. Não eu. Jesus. Não exatamente. A minha vontade. Não o meu achismo. Mas sim aquilo que o Senhor, Ele quer.
E isso é tremendo. E nisso o corpo, próprio aqui no livro de Efésios, vai falar que o corpo ele cresce por si só. Por si só, ele cresce. Quando estão unidos nisso. Exatamente. Meu pastor, a conversa está muito boa, mas nós chegamos na 10ª aqui, já no finalzinho. Tão rápido, né, pastor? Passa rápido, né? Passa rápido, E a 10ª é um convite aberto, né? Sim. Que conselho dar para alguém que saiu da igreja, mas ainda ama Jesus? Oh, glória a Deus. A pessoa saiu, pastor. Saiu, falou, eu não quero mais saber de igreja, eu tô coisado aqui. Não quero mais saber de... Eu não quero saber mais de nada. Existe sim. Eu não mas eu creio em Jesus. Mas quando você para falar com ela, ela ainda lembra do primeiro amor. Mas não quer igreja. Ela chora até, né? Chora. Mas não quer igreja. Verdade. Qual o conselho que o senhor daria para essa pessoa que está nos assistindo, nos ouvindo? Qual seria o seu conselho nesta noite? Nesta tarde, né? Olha, aqui, a gente está acostumado a pregar à noite. É verdade, pastor. O conselho que conselho nós daríamos para a pessoa que saiu da igreja, mas ainda ama Jesus? Ainda ama Jesus, ó. Ama Jesus. E o conselho nessa tarde para pessoas que saíram tá com feridas abertas, seja qual for a decepção que ela enfrentou na sua trajetória, o tempo que ela conviveu ainda em comunidade, em comunhão entre os irmãos, e ela tem esse amor profundo por Jesus, esse amor de tal maneira, esse amor que expressa todo o sentimento a Deus e ama a Deus, ela tem que levar em consideração que antes dela amar a Jesus, Jesus amou ela primeiro. Então não é nada de uma coisa assim que ela fala, não, eu estou aqui, mas Jesus sabe que eu amo ele. Mas se Jesus falasse para ela, o meu amor é maior do que o seu amor, porque eu morri por você. Então a prova que você me ama é que você retorne ao aprisco. Aceite a verdade que alguém está lhe ensinando. Aceite a verdade que está sendo aplicada, porque nada justifica você me abandonar o corpo, a igreja, e lhe sentir parte sendo a igreja, me amando e não amar o seu próximo como a você mesmo. Ei, querido, um conselho, uma consideração da minha parte nessa tarde, para você mostrar que você ama Jesus, você tem que amar o seu irmão. Mas me feriu, mas você tem que continuar amando a ele, porque até então, Jesus lhe amou quando nós ainda não merecíamos ser amados por ele. Deus deu seu Filho amado por nós para morrer na cruz, quando nós éramos ainda pecadores. E nada dos nossos traumas da vida, nada das nossas feridas que causaram em nós, com certeza causaram em você, justifica você sair da presença de Deus e dizer que ama Jesus. Quem ama Jesus, primeiro, faz a vontade dele. Eu quero deixar bem registrado isso, porque quem ama Jesus tem que fazer a vontade do Pai. Qual filho, se você falar para o seu filho, Luquinhas, você me ama, então, Luquinhas, vai lá, pega um copo de água e traz para mim. Eu quero você do meu lado, Lucas. Aí o Luquinhas fala, não, pai, eu quero sair daqui, eu não quero nem ficar junto do senhor, eu quero ficar na outra sala, mas eu confio no Senhor. Não, quem confia tem que estar perto. Quem confia tem que abraçá-lo. E abraçar Jesus aqui é abraçar o seu irmão, abraçar o seu próximo, independente da situação. A causa tem que ser resolvida entre paz, entre ambos, para que continue amando a Jesus de verdade. Glória a Deus, é isso aí, meu irmão. E assim nós seguimos, né? Pessoal, nós estamos encerrando aqui. Aqui tem tema para a gente, né, abordar aqui o resto da tarde aqui, mas eu acredito que vai ser de grande avalia para você que está nos assistindo. E eu quero te dizer uma coisa. Nós não somos detentores da verdade. Sim, nós estamos expressando aquilo que Deus ele tem colocado no nosso coração por intermédio das Escrituras Sagradas. Sim. Você que está nos ouvindo, talvez você se afastou e você tem os seus motivos. Mas não se frustra com Deus, não. Volta para casa. Verdade. De repente você saiu porque você tomou uma atitude precipitada como aquele filho pródigo. Mas lembra que Deus tem uma obra na tua vida. Glória a Deus. Desigrejados,
ele pode ser até uma nomenclatura hoje contemporânea e aonde as pessoas até utilizam dela para se ausentar de certas responsabilidades ministeriais. Mas lembra de uma coisa, o que está em jogo é a tua salvação, a tua vida eterna. Verdade. Então, não importa a condição que você esteja hoje. O importante é que Jesus, ele não desistiu de você. E não importa qual foi a ferida que foi aberta. Nós, como igreja, nós estamos aqui por intermédio do Espírito Santo para poder te auxiliar de alguma forma. Eu não trago uma bandeira de uma igreja. Nós somos parte do corpo de Cristo. Glória a Deus. Nós estamos unidos para que aquele grande dia, quando Jesus voltar, o Senhor ele possa levar uma igreja lavada e remida pelo sangue do Cordeiro. Glória a Deus. Então, nós estamos aqui, Pastor Benedito. Fala aí o endereço da sua igreja aí, pastor. Meus amados, o endereço da nossa igreja é Assembleia de Deus Ministério Bahia, localizado na rua Francisco Reis, número 230, ali no Jardim Paulistano. E sempre que puder, nos faça uma visita. Estamos ali, os nossos cultos às quartas-feiras, culto de ensino da Palavra de Deus, a sexta-feira, culto público, e domingo, a partir das 18h30, o culto com a família. Você é nosso convidado, que Deus abençoe. Procure uma igreja, vá servir a Deus com alegria. Glória a Deus. Oh, glória. Então, você que mora ali perto da torre ali, já sabe, né? Se tiver algum desigrejado aí, já... Deus é contigo, tá bom? E a sua igreja, pastor? Vamos estar finalizando aqui, né? Nós estamos ali, né, localizado ali na Rua Padre Aquiles Silvestre, número 11A, ali perto do terminal, perto do postinho ali de saúde. Vai ser um prazer se puder fazer uma visita pra gente. Nós vamos colocar na bio aí da rede social, vou colocar aí os nossos contatos. Se você precisar de um conselho, tirar alguma dúvida, nós estamos à disposição. Nossos cultos lá na nossa congregação é de terça-feira às 8 horas, tá? Quinta-feira a gente temos culto de oração e nos domingos às 19h30 temos o culto da família, tá bom? Então, você que sentir no coração, faça uma visita, tá bom? Nem todas as igrejas é como a igreja que te feriu. Ainda existem as igrejas verdadeiras que pregam a verdade, que pregam a palavra do Senhor. O nosso compromisso é com almas e não com palmas. Tá bom? Então, Deus abençoe a sua vida e muito obrigado por você estar nos acompanhando aí de alguma forma. Pastor Benedito, Deus abençoe. Deus abençoe. Tamo deixando junto, aqui, viu? pastor, registrado que nós não somos melhor do que ninguém. Verdade. Mas o que pudermos ajudar, estamos aqui para ajudar em nome de Jesus. Glória a Deus. Amém? Diretor, corta!